A gente já sabe agora que o GH, então, é liberado pela hipófise. Como que ele pode ser secretado? Por quais estímulos, né, que vai levar à secreção desse GH? Ele pode ser liberado, então, durante um jejum ou durante um exercício físico, né? Dois tipos de estresse diferentes. Vamos considerando que o GH ele pode ser considerado um hormônio do estresse. Então, quando a gente está em jejum, a gente está em um estresse com a falta de comida. Além disso, quando nós estamos em jejum, a gente tem a alta estimulação, alta produção de grelina, que é o hormônio da fome, e a própria grelina estimula a liberação do GH. E o exercício físico é o estresse físico, que também faz elevar a secreção do GH. Bom, como que o GH age nos diferentes tecidos, né? No fígado, no músculo e no tecido adiposo. Vocês vão ver aqui que acontece uma cooperação, né, entre esses tecidos. Olha só que interessante. Uma das principais funções do GH, então, no momento de jejum, é evitar uma queda drástica na glicemia, para não dar uma hipoglicemia, porque como a gente está em jejum, está sem fazer nenhuma ingestão, a gente precisa manter a glicose sanguínea. Então, o GH, ele vai fazer com que não ocorra essa hipoglicemia. Então, a gente pode dizer que o GH é um hormônio hiperglicemiante, né? Assim, por exemplo, como o glucagon que age no jejum, né? E o cortisol também, que está bastante estimulado no jejum, que é um hormônio estressante. Então, o que está acontecendo aqui, né? Ele vai no fígado, ele vai se ligar no seu receptor no fígado e vai promover a gliconeogênese, né? O que é isso? É a produção de glicose de novo, sem ser por fontes de carboidratos. Então, aumentando a glicose sanguínea. Por que a gente precisa aumentar a glicose sanguínea no jejum? Para não faltar glicose para nossas hemácias e para os nossos neurônios, que utilizam principalmente a glicose para gerar ATP. Então, no fígado, ele vai gerar a gliconeogênese. No músculo e no tecido adiposo, ele vai fazer com que ocorra a diminuição da captação da glicose. O que vai acontecer com isso? O aumento da glicose sanguínea. Então, a gente aumentou a glicose sanguínea aqui e aumentou a glicose sanguínea aqui. Além disso, no tecido adiposo, ele vai fazer com que ocorra a lipólise, a quebra dos triglicerídeos, liberando ácido graxo e glicerol. Agora, esse glicerol vai ir lá para o fígado para ser substrato também da gliconeogênese para continuar produzindo glicose. Já o ácido graxo liberado vai ser utilizado como fonte de energia para o nosso músculo, né? Então, nesse momento aqui, no nosso músculo e na nossa tecido adiposo, vai ter uma menor captação de glicose, o que, digamos que o GH vai atrapalhar a ação da insulina, né, em promover essa entrada de glicose. Tá ok? Além disso, se a gente teve, por exemplo, aqui o aumento da glicose sanguínea, o que aconteceria, né? O que, por exemplo, iria acontecer? O nosso pâncreas ia liberar insulina. Para quê? Para diminuir a glicose. Só que isso não acontece, né? Por que não acontece? Porque a gente precisa, senão a insulina ia fazer a captação, o músculo esquelético ia fazer a captação da glicose e ia diminuir a glicose sanguínea, causando uma hipoglicemia. E a gente está em jejum, ou, por exemplo, em um exercício físico intenso. Então, como que isso acontece nos nossos tecidos, né? Aqui eu trago uma imagem, então, do receptor de insulina e do receptor de GH. O GH, então, vai ativar uma família de proteína aqui, JAK2. Essa JAK2 vai fazer com que a P85, uma proteína P85, não seja fosforilada. Não é o caso agora aqui saber, não precisa saber tudo, a gente precisa saber que a P85 não sendo fosforilada, vai acontecer uma inibição lá na cascata de reação da insulina. Então, não vai haver, por exemplo, as reações biológicas que a insulina iria promover. Além disso, quando o GH se liga a JAK2,
ativa a outra família aqui, a STAT5, atrapalhando aqui a fosforilação do IRS, do receptor de insulina. Então, a insulina também não vai conseguir se comunicar muito bem com o receptor. E é por isso, né, então, que a gente diz que o GH e a insulina são hormônios antagônicos. Enquanto o GH é um hormônio hiperglicêmico, a insulina é hipoglicêmico, tá? Só que em jejum, a gente não vai ter essa liberação de insulina devido a este caso aqui, e também porque a gente não fez nenhuma ingesta de nenhum alimento, né? Então, não tem, o pâncreas não liberaria mesmo a insulina. Então, o GH no jejum e no exercício físico vai aumentar a glicose sanguínea para que a gente consiga manter a homeostase e que essa glicose não seja consumida por tecidos que não precisam naquele momento, e sim que essa glicose seja mandada principalmente para os neurônios e para as hemácias que precisam dessa glicose para gerar ATP, e enquanto isso o nosso músculo esquelético utiliza então os ácidos graxos advindo do nosso tecido adiposo. Além disso, dependendo se houver um desbalanço, né, pode ocorrer, dependendo também do teu tipo de dieta, pode ocorrer a formação de corpos cetônicos, né? Se tiver muito ácido graxo livre e não for tudo utilizado, né? No caso, esse acetil-CoA, vai ser desviado para a produção de corpos cetônicos e a gente vai ter, então, uma cetogênese, né? E dependendo do nível de cetogênese, pode ocasionar uma acidose metabólica, mas isso não é assunto desta aula, ok?